Não tinha uma variedade. Às vezes nós brigamos com Deus, irmãos, porque a gente tem pouca coisa, ou a gente tem dificuldades. Mas, Senhor, porque tantos têm uma mesa tão farta que eu só tive aqui uns biscoitos, uma bolacha, e brigamos com Deus. E parece que fulano na igreja é mais bonito, parece que fulano tem um casamento melhor do que o meu, parece que fulano tem um emprego melhor do que o meu, parece que fulano é mais sorridente. Essas coisas de quem não acredita em Deus. Essas coisas de quem não se relaciona com Deus. O profeta Isaías disse que nos últimos dias, irmãos, você poderá não ter uma variedade, mas o que o profeta diz é que nos últimos dias o teu pão e a tua água serão certos. O que Deus garante é manutenção, irmãos. Deus nunca prometeu mesa farta. Deus nunca prometeu abundância. Abundância, irmãos, só de vida, vida eterna. E Elias agora tinha água do ribeiro, tinha o alimento todos os dias. Mas um dia o ribeiro secou. E a gente está falando do segundo maior profeta do Velho Testamento. O ribeiro secou. E se é verdade que Deus promete manter os fiéis, o outro lado da mesma moeda é dizer, irmãos, se Jesus não voltar logo, mais cedo ou mais tarde, o ribeiro da tua vida também vai secar. Para uns mais cedo, para outros mais tarde, mas se nós não vermos Jesus em breve, o ribeiro da tua vida vai secar. Vocês entendem o que eu falo? Para uns é saúde, para outros é família que se acaba, para outros os filhos que saem, para outros emprego que não tem mais. Um dia o ribeiro seca, irmãos. Mesmo que Deus mantenha você, garante a manutenção, mas Ele não garante tirar todos os obstáculos. Você está lendo o livro de Atos, não reavivados por sua palavra, não? E você vê lá Paulo, maior apóstolo dos gentios. Jesus tendo que vir à noite para ele na cadeia, dizendo, Paulo, não te cales, importa que você sofra por causa do meu nome. Ele não disse assim, ó Paulo, fica tranquilo que agora, daqui para frente, tu vais enriquecer. Mas pelo contrário, o ânimo que o Senhor deu para Paulo foi, fica tranquilo, Paulo, tu vais sofrer. Que ânimo, não? Que ânimo. Fica tranquilo que a partir de hoje vai ser pronto. O ribeiro secou para Elias. E Elias começa a ficar confuso. Peraí, mas se o Senhor não garantiu a minha manutenção? Mas como eu estou vendo que o relógio está voando ali, deixa já entrar meio que no terceiro bloco. Ribeiro secou. Porém, nada nessa vida, irmãos, pega Deus de surpresa. Ele sai daí. Eu já reservei a cidade de Sarepta para você. E Elias sai do ribeiro e vai para Sarepta. Talvez Elias foi pensando no meio do caminho, mas por que não Londres, Paris, Sydney, Miami, Sarepta? Que lugar é esse? Sarepta? Mas pelo menos eu acho que eu vou ficar na casa do prefeito de Sarepta. Não é possível que Deus vai me levar para um local insignificante como Sarepta. Deve ser para a casa do prefeito. Ele viu o prefeito. Fui para a casa de uma viúva, mas pelo menos eu acho que pode ser uma viúva bem rica, né?
E ele viu a riqueza lá. Tudo que eu tenho, só dá para eu e meu filho comer quantas vezes? Uma vez. Mas, irmão, se tem uma coisa bonita na Bíblia, dentre outras, é dizer que ao mesmo tempo que Deus se interessa, sabe quando você olha assim, mas parece que Deus só se interessa pelo pastor, pelo ancião lá, pelo diácono lá, parece que a vida lá é tudo fácil. Irmãos, ninguém nessa vida tem vida fácil. Mas se é uma verdade bonita, irmãos, ao mesmo tempo que Deus olha para a tua vida, Ele olha para a vida daquela outra pessoa que é fiel. A gente está falando de fiel. Ali em Sarepta havia uma pobre viúva, que Deus, ao mesmo tempo que estava cuidando do profeta, estava cuidando dessa pobre viúva. E a forma de Deus manter a vida do profeta e manter a vida da viúva foi os dois se encontrarem. E quando o profeta olhou para aquela mulher e viu que ela ia morrer com o filho, ele disse: tem mais uma coisa antes que você morra. Se você é fiel ao Senhor, faça o que eu estou dizendo. Faça primeiro a comida para mim. Irmãos, aquela mulher continuou viva porque acreditou na palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, confiar na palavra do Senhor. Em vindo, diz o Salmo 56, em vindo à dificuldade, hei de confiar em ti. Confie sempre na palavra do Senhor. Entrando no terceiro bloco rapidamente, agora eu vou mais rápido. Terceiro bloco da vida de Elias, capítulo 18 e o verso 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias. Até. Primeiro bloco da vida de Elias. Como é mesmo que eu já esqueci? Chamado do Senhor. O segundo? O terceiro bloco. A revelação do Senhor. Eu gosto desse início desse capítulo 18. Diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor. Passou Deus um tempo calado. Irmãos, se tem algo que impressiona na Bíblia é o silêncio de Deus. Só que nós precisamos entender como é que funciona o silêncio de Deus. Eu era pastor em João Pessoa, na central de João Pessoa. Nosso filho era 1 ano, 2 anos. E um dia algum irmão da igreja ligou lá para casa. E ele atende o telefone. Criança, corre ali, pega, não sabe nem falar dele. Corre lá. E eu entendi mais ou menos como era aquela situação ali. Alguém lá perguntou: teu pai está aí? Eu entendi o contexto e peguei o telefone. Ele estava respondendo. Ou não? Mas quem está do outro lado não está vendo. Mas não significa dizer que ele está indiferente. Ele está respondendo. O silêncio de Deus é mais ou menos assim. Esse foi o tema da revista dos 10 dias. Se tem um texto bonito que eu acho do Espírito de Profecia, dizer assim que Deus ouve toda e qualquer oração do mais simples filho dele. Você acredita nisso, irmão? Você sabe qual é o nosso problema? É que nós não acreditamos nada disso. Deus ouve toda e qualquer oração do mais simples filho dele na terra. O silêncio de Deus não significa indiferença, significa que Ele está agindo. Com aquela mulher lá, apanhada em adultério, Ele estava em silêncio, mas Ele estava agindo. Você pode dizer assim: pastor, tem 5 anos, 10 anos que eu oro por meu marido, por meu filho, por minha esposa, por não sei quem, não sei quem, não sei quem, e até hoje parece que eu não vejo. Há tantos anos eu oro por um concurso público que eu passei, não sei o quê. Irmãos, você nunca parou para pensar que Deus já te respondeu isso há muito tempo e você continua insistindo?
Se Deus responde toda e qualquer oração, irmãos, pode ser que Deus já tenha respondido a oração, porém não da forma que você está pedindo. Ellen White tem um texto maravilhoso, que ele diz assim que você deve apresentar seus pedidos a Deus incessantemente e deixar que Ele responda se Ele vai executar ou rejeitar os seus planos. Dê brecha para as rejeições também. Muito tempo depois, 3 anos e meio, Deus passou em silêncio. Mas um dia Deus respondeu. E agora? Disse Elias, sai daí, Sarepta. Vocês sabem o que aconteceu, não vou contar a história. Vai lá para o Monte Carmelo. Ajunta lá os profetas, Baal. Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem dizer por que Monte Carmelo? Porque a ordem de Deus foi para o Monte Carmelo. A ordem foi para o Monte Carmelo, irmãos, porque o Monte Carmelo dava para ser visto o que acontecia ali em cima, em toda a planície, em todo o acampamento de Israel. Todos os acampantes de Israel viam o que se passava ali em cima no Monte Carmelo. Quando Deus demora, irmãos, para responder a tua oração, significa que Ele vai fazer coisa grande para todo mundo ver. Você acredita nisso? Ele esperou 3 anos e meio, mas no momento da resposta, leva lá para o Monte Carmelo, que eu quero que todo mundo veja o que eu vou fazer. Você sabe o que aconteceu lá em cima? Os profetas Baal pediam fogo do céu, nada. E eu pergunto para vocês: vocês acham que Satanás tinha poder para derramar fogo do céu ali? Sim ou não? Sim. Será? Será? Tinha. Mas por que não fez? Deus não permitiu. Deus não permitiu. Sabe o que isso me diz? O mal tem limites. Trabalho. Chega um dia, irmãos, que Deus põe a mão assim e diz: tá bom, claro. Daqui para frente sou eu que comando. É por isso que a Bíblia diz assim: não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Sabe esses 4 meses nossos aqui de verão? Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Deus achou que nós suportávamos. E nós nunca duvidamos disso. Amém. E tudo passa. E hoje a gente louva a Deus. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. 4º bloco da vida de Elias, capítulo 19, verso 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Eu intitulei esse bloco de A Depressão de Elias. Aqui mudou um pouquinho. Chamado do Senhor, a manutenção do Senhor, a revelação do Senhor, a depressão de Elias. Aqui não tem nada a ver com isso. Depressão de Elias. Sabe aquela grande vitória que aconteceu lá no Carmelo? No outro dia, Elias entrou em depressão. Elias não teve medo de 850 profetas, não teve medo do rei, mas teve medo de uma mulher. Aliás, teve medo do recado de uma mulher, porque ela nem foi lá. Mulher, você tem um poder impressionante. Elias fugiu. Entrou em depressão, entrou na caverna, pediu para morrer. A
acabou de passar por uma grande vitória e teve medo. Sabe, irmãos, quando Paulo diz assim que aquele que está em pé, cuide para que não caia, Paulo está falando sério, porque as maiores derrotas geralmente vêm após as grandes vitórias. Bernardinho, técnico da seleção de vôlei, costuma dizer: a minha preocupação é quando a gente ganha o campeonato. Essa é a minha preocupação, porque os jogadores acham que sabem. Foi o que aconteceu com Elias. Após a grande vitória veio a grande derrota. Ele largou a mão de Deus, esqueceu de que era Deus que dirigia a vida dele e não ele mesmo. Como ter medo de uma mulher se Deus é quem estava guiando a vida dele? Não tem lógica, irmãos. Quando nós largamos a mão de Deus, passamos a existir em um mundo sem lógica. Não tinha lógica o que ele estava raciocinando. Mas eu termino no quinto bloco, verso 9. No verso 9, a Bíblia diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e escreveu a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu intitulei de O Reencontro do Senhor. O reencontro do Senhor. Deus foi até a caverna, e graças a Deus que Deus sempre vai atrás de nós. Né? Deus vai até a caverna e diz: feliz. Quem trouxe você para cá? Sai daí da caverna, vamos conversar. Ele diz: não sai não. Isso é uma coisa feia, chama-se crente de rim. Sai daí da caverna? Não, sai não. Tá bom. Eu levei você lá para o palácio. Eu levei você lá para o ribeiro. Eu levei você lá para Sarepta. Eu levei você para o Monte Carmelo. Agora quem te trouxe para cá? Você está vendo, Elias, que como você largou minha mão, você está vendo o que aconteceu com a tua família? Está vendo o que aconteceu com o teu emprego? Está vendo o que aconteceu com a tua perspectiva de vida? Está vendo que agora você entrou em depressão e pediu para morrer? Você está vendo, Elias, o que aconteceu? Quando eu estava guiando a tua vida, tudo estava indo bem, Elias, mas agora você se encontra nessa situação. Quem fez isso com você? Falei da vida de alguém aqui? Não é assim que acontece? Nós ficamos colhendo as nossas cabeçadas na parede porque nós simplesmente largamos a mão de Deus. Mas eu termino com uma parte boa. Deus restituiu Elias à vida. Deus restituiu a alegria a Elias. E pouco tempo depois Elias foi para o céu. Você passa aflições como passou Elias? Quem sabe, seguindo a mesma rota de Elias, em pouco tempo também você vai para o céu com a volta de Jesus. Amém. Quantos querem ter a mesma fé que teve Elias? Deixa eu ver as mãos aqui. Se preparar assim para a vida futura com Jesus Cristo. Eu quero, nesse instante, terminar com um hino especial. É o hino 127. A nossa peregrinação aqui na terra um dia vai terminar. Quando Deus fizer chamada naquele dia, eu quero estar perante o lindo mar. Eu quero ter você como companheiro. Eu quero ter você como morador, não de Ribeirão Preto, mas da Nova Jerusalém. Quantos querem estar lá? Deixa eu ver as mãos. Olha só, vocês acabaram de ser fotografados por isso. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Quando Deus fizer chamada para os santos seus reunidos.